Vamos continuar, então, nosso curso de Mecânica Geral 1, né? A gente vai, a partir dessa aula, começar a tratar o tema de rotações, tá? Até a aula passada, né, a gente veio discutindo sistemas em partículas, e na última aula, a gente introduziu o conceito de corpos rígidos, né? A gente mostrou, né, que corpos rígidos são aqueles sistemas de partículas no qual a distância entre duas massinhas, né, duas partículas que compõem esse sistema, ela é fixa o tempo todo, né? E daí a gente discutiu o centro de massa de corpos rígidos, a gente discutiu a questão da distribuição contínua de massas, etc. E, por fim, a gente discutiu o problema do giroscópio. E nesse problema do giroscópio, né, a gente mostrou que devido à conservação de momento angular, o giroscópio ele não cai, ele fica em um movimento de precessão em torno do eixo Z, né? O conceito por detrás disso era que, como não tem torque na direção Z, o momento angular na direção Z se conserva, né? Bom, e a gente aí, né, sem querer, a gente começou a tratar de um problema de rotação, tá? E hoje eu quero entrar, então, de cabeça aí na questão de rotação. E nesse curso, para sorte da gente, a gente vai ver apenas rotação em torno de um eixo, tá bem? Daí, na aula de hoje ainda, a gente vai começar a definir um conceito que a gente vai chamar de momento de inércia. A gente vai ver que o momento de inércia, ele faz o mesmo papel que a massa faz, tá? A massa, ela faz o papel da inércia do movimento de translação, o momento de inércia faz esse mesmo conceito no, na rotação, tá bem? E a gente vai também introduzir alguns teoremas que facilitam para a gente calcular o momento de inércia de sistemas, tá? Que são os teoremas dos eixos paralelos e perpendiculares, tá? Bom, vamos lá, então. E a gente vai fechar com um exemplo, na verdade. Então, pessoal, para a gente começar, né, vamos começar a pensar no movimento de corpos rígidos, tá bem? Bom, de forma geral, pessoal, o movimento de corpos rígidos, né, a gente já falou sobre isso na aula passada, é uma combinação de translações com rotações, tá? E essas rotações em torno de um ponto. Note que eu frisei aqui que o ponto pode ser fixo ou não. Obviamente, né, que esse ponto pode ser fixo ou não, porque a gente está tratando, né, tem uma translação. Se tem uma translação, esse ponto sobre o qual eu estou rodando não é fixo, tá? Então, vamos focar nesse curso em problemas cuja rotação ela ocorre em relação a um eixo, tá? E por questão de nomenclatura, a gente vai falar que o eixo de rotação é o eixo Z, tá? Então, vamos supor que o movimento se dá em torno desse eixo Z, né? E vamos analisar o movimento da partícula K, né? Da késima partícula desse sistema de partículas. Para isso, então, eu vou desenhar aqui o nosso sistema de partículas, tá? Então, aqui eu tenho meu eixo, né, x, y e z, e a késima partícula, ela está aqui com massinha mk, tá bem? E ela está a uma distância que eu vou chamar de rk do eixo z. Note que essa distância RK é a distância até o eixo Z, tá? Não é a distância até a origem. A distância até a origem é esse vetor aqui, tá? Bom, eu vou falar que o vetor RK faz um ângulo, que eu vou chamar de θk aqui, ó. Tá? Eu esqueci de um casinho aqui. Faz um ângulo θk com o eixo X, tá? Então, né, eu vou chamar em coordenadas cilíndricas, eu vou chamar essa direção de R chapéu,
essa direção de θ chapéu e essa direção de Z chapéu, tá? De modo que R chapéu vetor θ chapéu é Z chapéu, tá? Isso daqui são os versores em coordenadas cilíndricas, tá? Então, eu posso escrever que o RK chapéu, ele é cosseno de θk na direção x chapéu, mais seno de θk na direção y chapéu, certo? Porque se eu faço a projeção dele aqui no eixo x e no eixo y, né? O tamanho aqui em x, que é esse tamanhinho aqui, ele é R cosseno de θ. E se eu faço esse tamanho aqui, ele é R seno θ. Agora, se eu olho para o versor, obviamente não tem um módulo de R, né? Só tem cosseno θ, seno θ. Tá? Então, o R chapéu, esse carinha aqui, ele é cosseno θk em direção x, mais seno θk na direção y. Tá? Então, eu posso dizer que a posição da partícula em relação ao eixo Z nada mais é do que RK na direção RK chapéu, que é RK cosseno de θk na direção x, mais RK seno de θk na direção y. Então, é esse vetor aqui, escrito em termos de x e y. Tá? Pois bem, e a velocidade? A velocidade, ela é RK ponto. Né? RK ponto é RK ponto R chapéu mais RK chapéu. Desculpa, RK chapéu ponto. Tá? Por quê? Porque perceba que quando eu estou andando com essa partícula aqui, a direção do R chapéu também muda. Tá? Então, eu preciso derivar também. Então, eu fico com R ponto vezes o R chapéu, então fica R ponto cosseno de θk x chapéu, mais R ponto K seno de θk y chapéu, que nada mais é do que a derivada R ponto vezes o R chapéu, e depois o segundo termo, que é o RK vezes o RK ponto. Agora, o RK ponto é a derivada desse cara aqui, ó. RK chapéu ponto, perdão. É a derivada desse cara. Derivada de cosseno é θ ponto seno de θk, e a derivada de seno é θ ponto cosseno de θk. Então, fica θ ponto k aqui, menos seno, mais cosseno. Tá? Então, a velocidade fica escrito assim, tá? Então, pessoal, note o seguinte, ela é, eu vou escrever aqui, ela é RK ponto, RK chapéu, mais RK θk ponto, e esse versor aqui, que é o menos seno de θk x, mais cosseno de θk y, é esse versor θ chapéu. Concorda? Tá? Então, θ chapéu k. Tá? Agora, note que se eu estou rodando em torno do eixo, o módulo de RK não é para mudar. Tá? Então, se eu estou rodando em torno de um eixo, a distância minha até esse eixo é constante. Portanto, isso aqui é zero. De modo que se reduz, então, a isso daqui. Que é só o segundo termo. Tá bem? Então, a velocidade da partícula K, que é o RK ponto, é RK θk ponto, na direção θk chapéu. Isso aqui é chapéu, tá? Não tem esse ponto aqui, não. Tá? θk chapéu. Tá joia? Tá legal? Bom, com isso, pessoal, com isso, né,
eu posso calcular o momento angular dessa partícula K. Porque o momento angular da partícula K nada mais é do que mk, rk, vetor rk ponto. Tá? Então, eu vou lá fazer o rk, que é o rk na direção rk chapéu, tá? E o rk ponto é rk k ponto na direção θk chapéu, tá? Então, eu tenho o quê? Se eu tenho rk chapéu, θk chapéu, o que eu faço? O produto vetorial, regra da mão direita, esse vetor, esse, dá na direção Z chapéu, certo? Então, o LK, ele é nada mais, nada menos do que MK vezes RK vezes RK vezes θk ponto, tá? Vezes RK chapéu, vetor θk chapéu, que é Z chapéu. Portanto, o L, momento angular, nada mais é do que MK, RK ao quadrado, θk ponto, na direção Z chapéu. Então, eu vou chamar isso aí de LZ, tá? Porque é o momento angular em torno do eixo Z, tá? Então, isso aí é o LZ da partícula K, tá bem? Bom, e o sistema? O momento angular total do sistema rígido, tá? Composto por N partículas. Ué, nada mais é do que a somatória de K igual a 1 até N dos LZK. Porque todo o sistema, como ele é rígido, se a partícula K está rodando em torno do eixo Z, todas as partículas estão rodando em torno do eixo Z. O sistema é rígido, tá? Então, eu tenho que isso é uma somatória de K igual a 1 até N do MK, RK ao quadrado, θk ponto, Z chapéu, tá? Mas, vamos dar uma olhadinha, como que essa somatória fica? É isso, vamos olhar o desenho aqui. Vamos supor que eu tenho a partícula K aqui, tá? E essa partícula K tem uma posição RK em relação ao eixo Z, e ela faz um ângulo θK com relação ao o eixo X. Eu tenho a partícula J aqui, que é o MJ, a posição RJ em relação ao eixo B, e ela faz um ângulo θJ com relação com o eixo X. Tá? Agora, se o corpo é rígido, esse ângulo aqui entre as duas é constante. Esse ângulo entre as duas não pode mudar, certo? Porque elas estão ligadas por uma barra fixa. Né? Você pode imaginar que tinha um cabinho de vassoura segurando as duas massas nas pontas. Então, eu vou falar que o θK é o θJ mais um delta, onde delta é esse ângulo fixo aqui. Vocês concordam? De modo que se o RK anda um pouquinho, o RJ tem que andar um pouquinho também. Tá? Então, essa diferença aqui, esse deltinha, é uma constante. Tá? De modo que, se eu derivo esse cara, fica θ ponto K, θk ponto, é igual a θj ponto, mais delta ponto. Mas o delta ponto é zero. Isso aqui é zero. Por quê? Porque o delta é constante. Então, o θk ponto é igual ao θj ponto. E isso é válido para qualquer θ. Tá? Por quê? Porque se o corpo é rígido, se um está girando com um θ ponto, o outro também está girando com θ ponto, o outro também está girando com θ ponto, e assim por diante. Tá? Então, eu vou falar que o θ ponto é constante. É o mesmo, né? Constante não, mas é o mesmo para todas as partículas. Então, o θk ponto é igual ao θj ponto, que é igual ao θi ponto, e assim por diante, que é igual ao θ ponto.
tá? Então, é o mesmo para qualquer partícula do sistema. Portanto, aqui nesse somatório aqui em cima, eu posso tirar o θk ponto fora do somatório. Então, eu posso escrever como somatório de K igual a 1 até N de MK RK ao quadrado, vezes θ ponto na direção Z chapéu. Tá? Então, percebam vocês que isso daqui depende apenas das massas e das distâncias de cada massa em relação ao eixo Z. Tá? Ou seja, isso daqui é uma constante do sistema. Tá vendo? Isso daqui é uma constante do sistema. Tá? Ou seja, essa constante do sistema, vocês concordam que tem uma carona muito interessante? Porque percebe, o momento angular é igual a uma constante do sistema vezes a velocidade angular na direção Z. O momento linear de uma partícula é igual a uma constante do sistema, que é a massa, vezes a velocidade linear na direção qualquer aí, que é a direção do movimento. Certo? Então, vocês percebam a similaridade? Ou seja, eu vou falar que o LZ é igual ao somatório em K igual a 1 até N de MK RK ao quadrado. Tá? Então, isso daqui é uma constante do sistema. Então, se eu estou falando que o sistema está girando em torno de um eixo, isso é um número constante, isso não muda. Se eu mudar de eixo, obviamente muda, porque os RKs mudam. Tá? Mas, para o sistema que já está girando em torno de um eixo, esse número não muda, esse número é uma constante do sistema. É um número, vezes θ ponto na direção Z. Tá? Eu vou chamar, então, esse número de momento de inércia. Então, eu vou definir esse momento de inércia como IZ, momento de inércia em relação ao eixo Z, como soma em K, de K igual a 1 até N, de MK RK ao quadrado. Tá? Então, esse é o momento de inércia do meu corpo, do meu sistema, do meu corpo rígido, em torno do eixo Z. Tá? Note que o RK é a distância de cada partícula até o eixo Z. Tá joia, pessoal? Então, note, né, de novo, o momento de inércia só depende das características do sistema. Então, se eu tenho um sistema que é um corpo rígido, rodando em torno de um eixo já definido, o IZ é uma constante do problema. Tá? A gente vai ver que, né, se eu troco de eixo, obviamente o IZ, o I muda, né? Se eu vou para um X, o X é diferente, etc. Se eu estou, ao invés de estar em torno desse eixo Z, se eu estiver em torno desse outro eixo Z aqui, muda. Por quê? Porque para cada eixo você tem uma distância, né? Então, o RK agora vira um RK', e o RJ vira um RJ'. Então, esses números mudam e, portanto, o valor do momento de inércia muda também. Tá? Né? Só para salientar, o momento de inércia, então, ele depende da massa e da distância até o eixo. Tá? Note que a distância até o eixo, né? Como eu acabei de desenhar aqui. Se o eixo é esse, a distância que importa são essas. A distância até o eixo. Tá? Então, né, de novo, fazendo aquele paralelo com a translação ela é a massa do sistema vezes R ponto do centro de massa. Tá? Que é a massona vezes a velocidade do centro de massa. O LZ do sistema é o IZ vezes θ ponto na direção Z chapéu. Eu posso chamar esse θ ponto na direção Z chapéu de velocidade ômega vetor, ou seja, velocidade angular ômega. Tá? Note que
a massa vezes a velocidade, é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, note que, como eu falei, o momento de inércia, ele faz o papel da massa no caso da rotação, tá? Porque a massa, o que é a massa, né? A massa, ela te dá uma medida da inércia do sistema, né? Quanto maior a massa, mais difícil é de mover o sistema, certo? De transladar o sistema. E o momento de inércia, quanto maior o momento de inércia, mais difícil de rotacionar o sistema, tá? Ele é uma medida, de novo, da inércia do seu sistema agora para a rotação. Tá joia? Então, pessoal, lembrando que DLZ dt, nesse caso, ele vai ser, veja, como se eu estou rodando em torno de um eixo, o IZ é uma constante, né? Por quê? Porque as massas são constantes e as distâncias são constantes. Então, se eu faço DLZ dt, eu tenho que IZ, θ 2 pontos, Z chapéu. Isso aí é igual ao torque na direção Z, tá? Tá bem? Então, perceba o paralelismo com a questão da translação, né? Ver essa questão do paralelismo, vamos fazer aqui lado a lado a translação em uma dimensão e a rotação em torno de um eixo, né? A posição na translação eu chamo de x, na rotação eu chamo de θ. A velocidade eu chamo de x ponto, que é v, a velocidade angular eu vou chamar de θ ponto, que eu vou chamar de ômega. Aceleração, x 2 pontos, que é igual a v ponto, que é igual a a. Aceleração angular é o θ 2 pontos, que é igual a ômega ponto, que é igual a alfa. Tá? No caso da translação, o que muda a velocidade é a força. No caso da rotação, o que vai mudar vai ser o torque. A inércia na translação é a massa, m. A inércia da rotação é o momento de inércia, IZ. O momento linear é mv. O momento angular é IZ ômega. Tá? É esse, esse. Tá? A segunda lei de Newton é F igual a dp dt. A segunda lei de Newton é tau igual a dl dt. Tá? A energia cinética é meio de mv quadrado. A energia cinética é meio de z ômega ao quadrado. Tá? Ou seja, é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Em outras palavras, é meio vezes a inércia do sistema vezes a velocidade do sistema ao quadrado. É meio vezes a inércia do sistema vezes a velocidade angular do sistema ao quadrado. Percebam, então, vocês que eles são muito similares. Tá? Então, se eu troco M por IZ e as posições pelas posições angulares, a gente lembra exatamente esse movimento a partir desse. Tá joia, pessoal? Tá legal? Tá? Então, né? Então, a rotação em torno de um eixo, ela é bastante simples, né? E ela remete a gente bastante à questão da translação em uma dimensão, tá? Mas note que nem sempre é tão simples, tá? O momento de inércia, na verdade, né, o caso geral, ele não é esse escalar IZ que a gente vem chamando, tá? Aquele momento de inércia, ele é da rotação em torno de um corpo rígido em torno de um eixo de rotação, tá? Então, ele é dado simplesmente, né, por um escalar, de modo que o LZ é igual a esse escalar vezes θ ponto, vezes Z chapéu. Tá? No mundo real, o que acontece é que a rotação ela pode ocorrer em torno de qualquer ponto. Tá? Então, ele pode estar rodando em torno de um ponto, de modo que o momento de inércia ele deixa de ser um escalar e passa a ser um tensor 3×3. Tá? Então, eu vou escrever uma de inércia como ixx, ixy, ixz, yx, yy, iz,
e YZ, perdão, IZX, IZY e IZZ, tá? Então, percebam que o momento de inércia, ele é um tensor 3x3 que descreve o movimento aí de rotação em torno de um ponto, né? E sendo que cada IJL é uma somatória em K de MK, um delta JL da somatória em I, de XKI ao quadrado, menos XKJ, XKL. Tá? Por sorte, né, a gente não vai lidar com isso daqui nesse curso de MEC G1. Tá? Isso é tema de MEC G2 para quem for fazer. Tá? E só que eu acho importante mostrar para vocês, né, para a gente não achar que o momento de inércia é um escalar sempre. Não. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que o momento de inércia, ele pode, né, ele deve, né, de forma geral, ser escrito dessa forma aqui, ó, tá? Um tensor. O que que acontece? Se eu estou girando em torno de um eixo, tá? Se eu estou girando em torno de um eixo, eu vou usar esse cara aqui para o eixo Z, esse cara aqui para o eixo Y, esse cara aqui para o eixo X. Tá? E o resto é zero. Tá bem? Esse movimento está em relação ao eixo Z, só esse cara aqui me importa. Tá joia, pessoal? Tá legal? Mas, se eu tenho um sistema contínuo, né? Se ao invés de eu ter essas massinhas separadas, né, de forma... de eu ter essas massinhas discretas, se eu tenho um sistema contínuo, né? Sistema contínuo é aquele que a gente discutiu na aula passada, que era o quê? É aquele cuja distribuição de massa é que eu posso escolher um voluminho, e esse voluminho engloba um número muito grande de partículas, e ele é um voluminho pequeno o suficiente porque eu posso falar que dentro do voluminho a densidade é constante. Lembra? A gente definiu isso na aula passada. De forma similar ao que a gente fez na aula passada, né? O momento de inércia para a rotação em torno de um eixo, ele vai poder ser escrito como uma integral, né? De novo, eu estou assumindo que o eixo de rotação é o eixo Z. Tá? Então, o IZ, que era somatório em K de MK, RK ao quadrado, passa a ser a integral de R ao quadrado dm, onde o dm é ρdV, tá? A densidade volumétrica vezes o elemento de volume dV. E percebam vocês que se eu estou rodando em torno de um eixo Z, o R ao quadrado nada mais é do que x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, isso é a integral de x ao quadrado mais y ao quadrado, ρ de x, y, z, dx, dy, dz. Tá? Muitas vezes, a gente prefere escrever isso aí como função de r, θ e φ, por exemplo, coordenadas esféricas, ou r, θ e z, com coordenadas polares. Tá? Isso não muda em nada. Tá, pessoal? Note o seguinte, eu faço uma pergunta. E se eu tivesse rodando em torno do eixo X? Qual que seria esse valor aqui? Note que se eu estivesse rodando em torno do eixo X, a distância até o eixo X é z quadrado mais y quadrado. No X não aparece aqui daí, tá bom? Tá? Como eu estou rodando em torno como eu assumi o eixo de rotação sendo o z, então é x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, percebam vocês que essas equações aqui, né, na hora de integrar, ela pode surgir algo bastante difícil de integrar, né? Mas, felizmente, a gente deve explorar bastante a simetria do problema para calcular os momentos de inércia, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês antes disso é que a gente escreveu isso daqui, ó,
para uma densidade volumétrica. Obviamente, se eu tenho uma densidade diária, né, uma densidade superficial, isso aqui vira um sigma dA. Se eu tenho uma densidade linear, isso aqui vira um lambda dL. Como a gente já fez lá para o centro de massa. Tá? Agora, como eu falei, independente de ser uma densidade linear, uma densidade diária, uma densidade volumétrica, muitas vezes, o cálculo é complicado. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu tenho o eixo Z. Tá? Imagina que eu tenho um anel aqui, fino, rodando em torno do eixo Z. Então, a minha densidade lambda é dm dl. Ou seja, lambda é igual a m sobre 2πr, onde r é o raio do anel. Certo? Esse é o lambda. O dl, que é esse pedacinho aqui, é r d θ. Certo? E a distância até o eixo Z é r, porque cada pedacinho está à mesma distância do eixo Z. Vocês concordam? É um anel. O eixo Z está passando no centro de massa. Tá? Então, olha como fica fácil. Fica uma integral de 0 até 2π de... A distância até o eixo Z agora é simplesmente r, então fica r ao quadrado. Perceba que r é uma constante. Vezes lambda, que é m sobre 2πr, vezes r d θ. Eu posso cancelar esse r com esse r, então fica mr ao quadrado sobre 2π, integral de dθ de 0 a 2π, que dá θ avaliado de 0 a 2π, dá 2π, cancela 2π com 2π, fica mr ao quadrado. Olha que fácil. Certo? Muito fácil. Agora, vamos dizer que o eixo é esse. Esse é o eixo zero. Eu pendurei ele aqui, ó. E agora? Perceba que cada pedacinho está a uma distância diferente. E é meio complicado escrever essa distância. Vocês percebem que fica bem mais complicado para calcular? Tá? Perceba que enquanto calcular isso aqui foi super fácil, calcular aqui não é nem um pouco fácil. Dá para calcular, óbvio que dá. Mas não é fácil. Tá? Eu vou dizer para vocês que não era fácil. A gente vai mostrar que existem teoremas que tornam esses cálculos bem simples. Vamos ver. O primeiro deles é o teorema dos eixos paralelos. O segundo é o teorema dos eixos perpendiculares. Então, pessoal, vamos apresentar cada um desses dois teoremas. Bom, o teorema dos eixos paralelos diz o seguinte. Vamos supor que eu conheça o momento de inércia para a rotação em torno de um eixo Z que passa pelo centro de massa do corpo. Que eu vou chamar aqui de Z0. Tá? Passa pelo centro de massa, então eu vou chamar de Z0. Tá? O momento de inércia em torno de qualquer outro eixo Z, eu posso calcular a partir desse que eu já conheço. Tá? Então, para calcular o momento de inércia em relação a qualquer outro eixo Z paralelo a Z0, tá? Então imagina que eu tenho esse hemisfério. Eu tenho um Z0 que passa pelo centro de massa, eu quero calcular aquele Z que passa pela superfície. Se eu chamo de IZ0, o momento de inércia em torno do eixo Z0, ou seja, do centro de massa, tá? O momento de inércia em torno de um eixo Z qualquer, paralelo ao Z0, obviamente, é Z, está na mesma direção, portanto, paralelo. Não é à toa que chama teorema dos eixos paralelos. Tá?
ele pode ser calculado a partir do teorema dos eixos paralelos, que diz o seguinte: o IZ é IZ0 mais md², onde m é a massa total do sistema e d é a distância entre os dois eixos paralelos. Tá? Isso aqui. Isso aqui é o d. Tá? Vamos provar. Vamos provar que isso é verdade, para não falar só o que o professor disse. Vamos provar. Para isso, né, então vamos fazer a prova, a demonstração do teorema dos eixos paralelos. Tá? Então, eu vou falar para vocês que o momento de inércia em torno de um eixo Z qualquer é dado por integral no volume de ρ de x, y, z, x² mais y² dv. Certo? Isso é definição. Né? Mas eu chamo x e y a distância de z em relação a z0, do centro de massa, tá? Então, se eu falo que esse z, tá uma distância na coordenada x, x e na coordenada y, y em relação ao z0, eu vou dizer para vocês que x é igual a x mais x', y é y mais y', onde y' e x' é a distância, né, de cada partícula em relação ao centro de massa. Né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, a distância minha até o centro de massa é x'. Então, x' mais x' é x, a distância até o eixo Z. Tá bem? Tá legal? Com isso, a integral vai ficar integral em V de ρ de x, y e z, de x² mais 2x e x' mais x' mais y² mais 2y y' mais y' dv. Percebam que essa integral fica simplesmente a integral de ρ x, y, z, de x² mais y² dv, mais integral em V de ρ de x, y, z, x' mais y' dv, mais 2x integral de ρ de x, y, z, x' dv, mais 2y integral em V de ρ de x, y, z, y' dv. Certo? A gente conhece essa integral, Tá? Percebam o seguinte. Quanto que dá essa integral aqui, pessoal? Tá? Essa integral é a posição do x do centro de massa em relação ao centro de massa. Essa aqui é a integral do y do centro de massa em relação ao centro de massa. Qual que é a posição do x do centro de massa em relação ao centro de massa? É zero. Certo? É a mesma coisa o y. Tá? Então, o iz vai ficar. Note que esse cara aqui não depende. Da integral, porque x, y é a distância desses dois eixos. Isso é uma constante. Então, eu posso tirar fora da integral, de modo que fica integral no volume de ρ dv. Tá? Esse segundo termo é integral no volume de ρ x' mais y' dv. Note que o x' e y' é a distância até o eixo Z0. Ou seja, isso daqui é o IZ0. Certo? O IZ0, isso aqui que eu vou riscar de azul. Certo? Porque, ó, é o ρ vezes
a distância até o eixo Z0, né? Isso aqui é a distância linha, que eu chamei de x', por exemplo. Tá? E isso daqui, integral no volume de ρdV, isso aqui é a massa total. E isso daqui é a distância ao quadrado entre os dois eixos. Certo? Então, fica massa total vezes a distância ao quadrado dos dois eixos, mais o IZ em relação ao Z0, né? O IZ0. Então, o IZ é igual a IZ0 mais MD quadrado. Tá joia? Tá legal? Então, o teorema dos eixos paralelos facilita muito a nossa vida. Professor, Claro. pode repetir, por favor, por que zerou esses dois últimos termos da penúltima linha? Tá. Percebam vocês que o x' é a distância até o centro de massa. Tá? É a posição em relação ao centro de massa. Tá? Beleza. Agora, essa integral, o que é a integral de x ρdV? Isso daqui é igual ao x do centro de massa. Certo? Vezes a massa, né? Isso aqui é a massa total vezes o x do centro de massa. Certo? Isso aqui é definição. Lembra que o x do centro de massa é igual a 1 sobre a massa total integral de x ρdV? Lembra que a gente fez isso daí lá umas 2 aulas atrás? Uhum. Só que veja que isso daqui, o x' é a distância até o centro de massa. Não é a distância até uma origem. A origem tá no centro de massa, porque a distância é até o centro de massa. Certo? Ou seja, qual que é o x do centro de massa se o centro de massa passa pela origem? É 0, concorda? Uhum, entendi. Porque é a distância até o centro de massa. Até o eixo Entendi, obrigado. passa no centro de massa. Legal? Perfeito. Então, vamos para outro teorema. É o teorema dos eixos perpendiculares. Tá? O teorema dos eixos perpendiculares, ele é um pouco menos poderoso. Tá? Por quê? Porque ele só vale para corpos planares. Tá? Então, ele só vale quando eu tenho uma lâmina planar, tipo um disco. Tá? Ele não vale para qualquer corpo, enquanto os eixos paralelos vale para qualquer corpo. Tá? Então, se eu tenho uma lâmina planar, uma lâmina plana, né, um disco, eu vou falar que a soma do momento de inércia em relação a dois eixos perpendiculares que pertencem ao plano da lâmina é igual ao momento de inércia em relação a um eixo perpendicular ao plano da lâmina e que passa pela intersecção dos outros dois. Em outras palavras, imagina que eu tenho esse disco aqui e o eixo Z que passa pelo centro dele aqui. Tá? Eu vou falar que IZ é igual a IX mais IY, tá? Onde o IX é esse e o Y é o azul. Tá? Então, você percebe que o X e o Y, eles pertencem ao plano, da lâmina. Tá? E eles são perpendiculares entre eles. E eles se encontram nesse ponto aqui. Então, o eixo Z, que é perpendicular aos dois também, que é perpendicular ao plano, né, ele vai ser a soma dos outros dois momentos de inércia. Então, IZ é igual a IX mais IY. Tá? Note que isso só vale para uma distribuição planar de massas. Tá? E a demonstração é imediata, né? Por quê? Porque o IZ é a integral de sigma de xy, x² mais y² dA.
Tá? Concorda? Isso, como eu tenho uma distribuição no plano XY só, então o IZ é uma integral em A nessa área. Essa área está no plano XY, de sigma XY, de x quadrado mais y quadrado dA. Isso aí eu posso quebrar e escrever como integral em A de sigma XY, x quadrado dA, mais integral em A de sigma XY, y quadrado dA. Mas se eu pego esse pontinho aqui, ó, esse pontinho qualquer esse pontinho qualquer, a distância que ele está do eixo Z é x quadrado mais y quadrado, certo? Mas a distância que ele está do eixo x, vocês concordam que é y? Então, aqui a distância ao quadrado é y quadrado. E a distância que ele está do eixo y é x, então a distância ao quadrado é x quadrado. Tá? Então, vocês concordam que essa integral aqui, ó, vezes sigma de xy vezes x quadrado dA, isso daqui é integral considerando apenas a distância até o eixo y. Então, isso aqui é y. Essa integral aqui, ela considera y quadrado, que é a distância ao quadrado até o eixo x. Então, isso aqui é x. Portanto, z é igual a x mais y. Simples assim. Prova mais fácil que essa é impossível. Tá? Então, percebam vocês que esses dois teoremas facilitam demais a nossa vida. Tá? E a gente consegue calcular momentos de inércia de sistemas em situações bastante mais complicadas, simplesmente aplicando os teoremas. Tá? Vamos ver um exemplo de rotação. Tá? Eu quero calcular o momento de inércia de um hemisfério homogêneo de massa M e raio R em torno do eixo Z que passa pelo centro de massa. Tá? Então, eu quero calcular esse cara aqui. Ó. Qual que é o momento de inércia desse cara em torno desse eixo Z? E depois, vamos tentar calcular o momento de inércia que passa por esse outro Z aqui, ó, vou chamar de Z', que passa pela superfície do hemisfério. Tá? Bom, a gente vai resolver em torno do eixo Z de duas formas. Tá? De duas formas. A primeira, eu quero usar coordenadas esféricas e integrar tudo. Né? Integrar o hemisfério inteiro. E a outra, eu quero usar coordenadas cilíndricas e fazer por partes. Começar por um anel, depois um disco, e só daí chegar no hemisfério. Tá? Por que eu quero fazer dos dois jeitos? Porque o primeiro jeito é mais rápido, só que é mais fácil de errar. O segundo jeito é mais longo, mais difícil de errar. E dá para a gente ver um pouquinho como as coisas vão se construindo. Tá? Vamos fazer do primeiro jeito. Vamos lá. Vamos primeiro a integral direta do hemisfério em coordenadas esféricas. Tá? Está aqui o hemisfério, tá? Aqui o eixo Z. E o elemento de volume em coordenada esférica, a gente lembra que é r quadrado seno θ dφ dθ dr, onde o θ é esse ângulo, o φ é o ângulo azimutal, tá? E o r é a distância até a origem, tá? O r é essa distância aqui do ponto que eu estou traçando até a origem, tá? E no hemisfério, o momento de inércia ele vai ser dado por integral de 0 a r, integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a 2π da massa total do hemisfério, dividido pelo seu volume. Bom, o volume do hemisfério é 2/3 de πr ao quadrado, né? Da esfera é 4/3, então do hemisfério é metade, né?
vezes a distância até o eixo z ao quadrado. A distância até o eixo z ao quadrado é essa daqui, né? Para esse ponto aqui, a distância é isso daqui. Essa distância nada mais é do que r seno θ, onde θ é esse ângulo aqui. Certo? Então, fica r seno θ ao quadrado, vezes r ao quadrado, seno θ, dφ, dθ, dr. Tá? Percebam que, se eu fosse fazer a esfera inteira, eu tinha que, aqui era de 0 a π. Mas, como é um hemisfério, eu vou de 0 a π sobre 2. Tá? O θ vem daqui até aqui só. Tá bom? Bem, agora é só integrar. Tá? Percebam que a integral em φ é imediata, né, porque não tem nenhuma dependência em φ. Então, dá 2π. A integral em r também é imediata, né, porque é um r ao cubo, né, desculpa, é um r à quarta, né, tem um r ao quadrado aqui, um r ao quadrado aqui, então fica r à quarta, integral de r à quarta dá r à quinta sobre 5, tá? Então, essas duas integrais saem imediatas, né, então a integral em φ dá só um 2π ali, que fica fácil, então cancela esse 2π com esse 2π, então fica 3e mão sobre r ao cubo, vezes isso daí, a integral em R também dá imediata, né, que dá R à quinta sobre 5, e esse R à quinta eu posso cancelar aqui, fica um R ao quadrado. Então essa integral fica 3/5 de m R1 ao quadrado, integral de 0 a π sobre 2 e seno de θ ao cubo, dθ, né? Ela parece complicada, mas não é tanto, porque você pode fazer assim, ó, integral de 0 a π sobre 2 de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, dθ, tá? E eu vou chamar cosseno de θ de U. Então, eu posso fazer a integral, eu chamo cosseno de θ de U, fica menos 1 menos U quadrado du. Por quê? Porque se eu faço du é... Então, se eu chamo U igual a cosseno de θ, eu tenho que du é igual a menos seno θ dθ. Certo? Essa integral é fácil de fazer. Então, fica menos U ao cubo sobre 3. Então, fica U ao cubo sobre 3 menos U, de 1 a 0. Então, fica, quando vale 0, dá tudo 0. Quando vale 1, fica 1/3 menos 1. Sinal trocado por causa da integração. Então, fica 2/3, cancela os 3. Portanto, o IZ fica 2/5 de mr ao quadrado. Certo? Percebam que é curto o caminho. Mas alguém pode errar, por quê? Porque definiu errado o R. Esqueceu de R seno de θ, por exemplo. Tá? Ou então chegou na integral de seno ao cubo, assustou. Tá? Então percebam que é rápido, porém envolve um pouquinho de cálculo. Um cálculo um pouquinho pesado. Tá? Nada muito assustador para aquele bom aluno, para aquela pessoa que está acostumada a fazer essas contas, mas pode ser até um pouco assustador em princípio. Um pouco difícil, talvez, em princípio. Vamos ver, então, um caminho um pouco mais longo, porém, eu considero mais fácil. Tá? Vamos agora fazer por partes. Vamos começar por um anel, perdão, depois passar por um disco e depois chegar no hemisfério. Tá? Para isso, eu vou usar o sistema de coordenadas cilíndricas. Tá? Eu vou considerar primeiro aquele anelzinho. A gente até calculou aqui, né, o do anelzinho. Então, vamos considerar que eu tenho um anel. Vamos dizer que o anel tem massa MA e tem raio R. Tá? E no pedacinho do anel, DMA, o momento de inércia é DI do anel, DIZ anel, que é, se eu pegar esse pedacinho dele aqui, ó, ele está a uma distância R. Então, se eu pegar só essa massinha aqui, DMA, o momento de inércia dessa massinha é R quadrado DMA. Certo? Então, eu vou chamar
o anel ele tem distribuição contínua de massas, ele é MA sobre 2πr, a densidade, então fica o DIZ do anel vai ficar R quadrado, vezes a densidade, que é MA sobre 2πr, vezes R de θ. E agora basta que eu integre de 0 a 2π. A gente já fez essa conta, né? Integral de 0 a 2π desse cara, mata esse cara com esse, fica 2π R ao quadrado, vezes MA sobre 2π, mata 2π com 2π, fica MA R ao quadrado. Ou seja, o IZ do anel é a massa do anel vezes R ao quadrado, onde R é o raio do anel. Tá? O que faz sentido, né? Porque se o eixo está passando pelo centro de massa, toda massinha está com a mesma distância em relação ao centro de massa. Tá? Legal. Esse é do anel. Agora, vamos considerar uma soma dos anéis. E se eu for somando anel, mais anel, mais anel, cada um com um rainho um pouquinho maior que o outro, eu posso formar um disco, né? Eu posso dizer que o disco tem massa MD e raio Rão. E vamos considerar que o disco ele é composto por vários anéisinhos concêntricos, cada anel de massa DMD. Quanto que é a massa desse anel DMD? Vai ser então, se eu pego o anelzinho aqui, ó, vamos pegar um anelzinho bem fininho. Eu vou desenhar ele grossinho, só para questão de facilidade. Então, vamos pensar nesse anel bem fininho, né? Ele tem uma densidade qualquer, que eu vou chamar de sigma, vezes o comprimento dele é 2πr, vezes essa espessurinha bem fininha, que é dr. Certo? Então, essa é a massa dm desse anelzinho. O sigma nada mais é do que a massa do disco dividido pela área do disco. Então, eu posso dizer para vocês que a massa desse anelzinho nada mais é do que md sobre πr ao quadrado vezes a área do anelzinho, que é 2πr dr. Tá? E o momento de inércia desse anelzinho, eu já calculei aqui, ó. É só substituir esse MA por esse DM aqui. Então, o momento de inércia desse anelzinho, que é o DIZ do disco, é R quadrado vezes a massa do anelzinho. A massa do anelzinho é MD sobre πr ao quadrado, 2πr dr. Bom, para calcular do disco, basta integrar o R de 0 a R. O IZ do disco, a integral de 0 a R desse cara, né? Que é, eu posso cancelar esse π com esse π, né? De modo que fica 2 vezes R ao cubo, MD sobre R ao quadrado, dr. A integral de R ao cubo é R à quarta sobre 4, então fica 2MD R ao quadrado, integral disso, então fica 2MD R à quarta sobre 4R ao quadrado, cancela, cancela, fica 2, cancela, cancela, fica 2. Então, o momento de inércia do disco é MD R ao quadrado sobre 2. Tá? Então, eu tenho agora o disco inteiro, e esse disco inteiro tem o I do disco, que é a massa do disco, R do disco ao quadrado sobre 2. Tá? Bom, agora vamos fazer para o hemisfério. Tá? Se o hemisfério tem massa emão, eu posso falar que ele é formado por vários disquinhos finos, cada um de massa de emão, de raio R e espessura dz. Né? Então, eu posso falar que o disco é isso daqui, né? Opa. Isso aqui é o disco. O disco tem essa área. O disco eu vou falar que ele é quase um cilindrinho, que ele tem uma densidade ρ vezes a área, que é π, R ao quadrado, vezes dz, que é a alturinha dele aqui, ó. Opa. Tá? Onde ρ, obviamente, é
o m sobre 2 terços de π r ao cubo, que é a densidade do hemisfério, né? Porque o disquinho é um pedacinho do hemisfério, então ele tem a mesma densidade do hemisfério. Feito assim, pessoal, feito assim, eu vou considerar, então, o hemisfério composto por vários disquinhos, tá? Então, o disco de massa dm e raio R' e espessura dz, o momento de inércia é o di z do hemisfério é r² sobre 2 vezes dm, que está aqui, né? Que é massa vezes r² sobre 2. Então, r² sobre 2, o raio do disco ao quadrado sobre 2, vezes a massa do disco, que é dm. Mas o dm a gente acabou de calcular, né? Então, fica r² sobre 2, o dm é 3 meios de emão sobre πr ao cubo, vezes πr ao quadrado dz. Tá? Agora, basta integrar em z. Mas, para integrar em z, a gente tem que lembrar de uma coisa, que esse R' varia com z. Porque quando eu estou aqui, ó, o R' é esse daqui, ó. Isso aqui é o meu R'. Isso daqui é R', que é constante. Certo? Então, isso daqui é z. Portanto, vocês concordam comigo que z² mais R' ao quadrado é igual a R' ao quadrado? Tá? Então, o R' ele varia com z também. Tem que cuidar disso, né? Então, como o raio do hemisfério é R', eu tenho que R' ao quadrado é igual a R' ao quadrado mais Ezinho ao quadrado. De modo que DIZH é 3Z mão por 4R ao cubo, vezes R' ao quadrado, menos Zzão ao quadrado. Perceba? Que tem esse ao quadrado e esse ao quadrado. Então, fica R' a quarta. Então, R' a quarta, R' a quarta é isso daqui ao quadrado. Tá? Bom, essa é a integral de um polinômio, isso é fácil. O IZ, a integral de 0 é R', a integral em Z, né? O Z vai de 0 aqui a R' aqui em cima, tá? De 3/4 de m R' ao cubo, R ao quadrado menos Z², tudo ao quadrado, dz. Eu posso abrir isso daqui para ficar mais fácil de ver, fica R' a quarta menos 2Z² R' ao quadrado, mais Z a quarta, dz. Essa integral, de novo, é de polinômio, é fácil, né? Então, fica simplesmente 3/4 de m R' ao cubo, vezes Z, R a quarta, perdão, menos 2/3 de Z ao cubo, R' ao quadrado, mais 1/5 de Z à quinta, avaliado de 0 até R', tá? Perceba que quanto vale R', aqui fica R', então fica R' à quinta, aqui fica menos 2/3 R' à quinta, então aqui fica 1 menos 2/3, aqui fica mais 1/5. Então, somando 1 menos 2/3 mais 1/5, dá simplesmente 8/15 de R' à quinta. Eu posso matar esse com esse, fica 2. Eu posso matar esse com esse, fica 2. Eu posso matar esse com esse, fica 5. Portanto, dá simplesmente 2/5 de emão R ao quadrado. Tá bom? Joia, pessoal? Então, o hemisfério aqui, se eu calculo para esse hemisfério em torno desse eixo Z aqui, eu tenho 2/5 de emão R ao quadrado. Obviamente, dos dois jeitos que eu calculei, chegou no mesmo resultado. Tá? Eu pergunto, e para esse eixo aqui? E para esse Z', que é, obviamente, um eixo Z, então ele é paralelo ao Z, e passa pela superfície do hemisfério. Como que eu calculo? Percebam que ficaria muito difícil eu calcular se eu quisesse sair calculando
simplesmente fazendo qualquer conta de integral. Porque as distâncias agora não tem essas simetrias que a gente pode usar. Mas eu posso usar o teorema do eixo paralelo e falar que o I de Z' é igual ao I de Z mais a massa total do hemisfério vezes a distância até o eixo Z' ao quadrado. Aliás, entre o Z e o Z' ao quadrado. Bom, se eu estou passando pela superfície, qual que é a distância aqui? Vocês concordam que essa distância é F? Porque um passa pelo centro da esfera, outro passa pela superfície, então a distância é R. Então isso daí fica IZ mais MR ao quadrado. Então fica 2/5 de MR ao quadrado mais 1 MR ao quadrado, 2/5 mais 1 dá 7/5. Percebam? Então, o IZ', que era para ser super complicado, agora ficou. Uma vez que eu conheço o Z0, né, o C do centro de massa, ficou super simples. Tá bem? Tá legal? Professor, Pois não. se eu quisesse um momento de inércia agora da esfera toda, né? Eu poderia pensar que seria o dobro? Então, é bem legal a sua pergunta. Perceba que a esfera toda também é 2/5 de MR ao quadrado. Por quê? Porque você vai falar, bom, se eu pegar esse hemisfério e pôr aqui um outro igual, né? Se eu fizer isso, deixa eu só apagar um pouquinho eu escrevi aqui, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Mas, ó, então, eu tenho esse hemisfério aqui, daí se eu pego e coloco um outro hemisfério aqui embaixo, eu concordo, vai ser o dobro, né? O IZ da esfera vai ser 2 vezes isso aqui, vai ser 2 vezes 2/5 de MR ao quadrado, certo? Só que qual que é a massa da esfera? É o dobro, né? É o dobro. Então, isso daqui é a massa da esfera, tá? Então, o IZ da esfera é igual a 2/5 da massa da esfera vezes R. Legal? Entendi. Obrigado. Legal? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente viu, então, a gente começou a tratar o problema de rotação, tá? A gente viu a definição de momento de inércia, tá? A gente viu como calcular o momento de inércia com uma distribuição de massas, e a gente viu também o teorema dos eixos paralelos e perpendiculares, que facilitam demais a nossa vida na hora de calcular esses momentos de inércia, tá? Na próxima aula, a gente vai ver, então, mais exemplos de aplicações de rotação, tá joia? Então, eu vou terminar a aula de hoje aqui, tá? E eu fico aberto a mais perguntas, se vocês tiverem em relação a isso aqui. Tá joia, pessoal?